Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Jardel Luiz, sou professor de matemática do Colégio Santa Rita. Na aula de hoje, gente, iremos dar continuidade ao conteúdo sobre radiciação e potenciação de radicais. Gente, potenciação vem de potência, radiciação vem de raiz. Vamos trabalhar potência e raiz de radicais, ok? Então esse assunto está localizado na página 189 no livro de vocês. Peguem o livro, a caneta e a borracha e o lápis para acompanhar essa aula de hoje. Vamos lá. Gente, a aula de hoje basicamente é baseada em duas fórmulas. Essas duas fórmulas são bem importantes. A primeira fórmula é qual? A primeira fórmula é que quando tem um expoente fora da raiz, esse expoente pode ficar dentro da raiz, ok? Quando esse expoente está fora, ele pode vir para dentro da raiz. Aí é a primeira regra. E a segunda regra é o seguinte: quando tem raiz de raiz, você irá multiplicar os índices. Você vai pegar e multiplicar os dois índices, ok? Vamos dar um exemplo aqui nos dois, ó. Se tivesse aqui raiz quadrada de 5, só que essa raiz eu vou dizer que ela está elevado a 3. Elevado a 3. Então vamos lá. Raiz quadrada de 5 elevado a 3. Como é que a gente ia resolver isso? O 3 ele ia para dentro da raiz, ok? Então ia ficar o quê? Ia ficar raiz quadrada de 5 elevado a quanto? Elevado a 3. Ia ficar raiz quadrada de 5 elevado a 3, ok? Só que a raiz quadrada de 5 elevado a 3 é quanto? Ela é igual a 125. Então, a raiz quadrada de 5 elevado a 3 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 100 e quanto? 125, ok? Raiz quadrada de 125. Então, essa foi a primeira regra que a gente viu, ok? Quando tem uma raiz, um expoente fora da raiz, você pode jogar o expoente para dentro dessa raiz. E o exemplo aqui de radical. Vamos lá. Quando tem aqui um exemplo, a raiz cúbica de 3 e a raiz quadrada de 3, como é que você vai resolver isso? Gente, lembrando da regrinha, quando não tem o índice é quem? O índice é 2. Então, quando não tem o índice é 2. Então, aqui vai ficar a raiz de quem? A raiz de 3, a raiz de 3 vezes quanto? 3 vezes 2, ó. Você vai pegar e multiplica os dois índices. 3 vezes 2. Então, isso aqui, gente, vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a raiz... o quê? Raiz sexta. Fica igual a raiz sexta de quem? A raiz sexta de 3. Ok? Então, vai ficar igual a raiz sexta de 3. Você pega, multiplica os índices e coloca o resultado no índice final da raiz. Ok? Vamos ver exemplos. Resolvendo a seguinte potência, temos, ó, o 3, gente, o 3 está fora da raiz. O que foi que aconteceu com ele? Ó, ele fez essa questão de duas maneiras.
Raiz cúbica de 5 é raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 5. Quando tem um produto de raízes com o mesmo índice, repete a raiz cúbica e multiplica quem? Os radicandos. Você pega 5 vezes 5 vezes 5. Você vai multiplicar os radicandos. Isso aqui fica quanto? Isso aqui fica a raiz cúbica de 125. Só que a raiz cúbica de 125 é igual a quanto? É igual a 5, ok? Aí é outra maneira de resolver. Aqui exemplo, raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado. É raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 4. Que isso aqui é igual a quanto? A raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Eu poderia fazer da seguinte maneira, ó. Eu ia colocar a raiz quadrada de quem? De 4 elevado a 2. Eu ia pegar a raiz de 4 elevado a 2. Isso aqui, gente, é igual a quem? A raiz quadrada de 16. É igual a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16. Só que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. É igual a 4. Ok? Então, tem duas maneiras para você fazer essa questão. Tranquilo? Vamos lá para o próximo exemplo. Radiciação. Vamos ver alguns exemplos com radiciação. Gente, ó. Quando não tem o índice aqui, o índice é quem? O índice é 2. Ok? Quando não tem, é 2. Então, ó, 3 vezes 2 é 6. Então, fica a raiz o quê? Sexta de 64. Raiz sexta de 64 é igual a quanto? É igual a 2. É igual a 2. Raiz sexta de 64 é igual a 2, ok? Aqui vai ficar o quê? Aqui também eu poderia resolver de dentro para fora. Eu ia resolver o quê? A raiz quadrada de 64 é 8. E a raiz cúbica de 8 é 2. Também poderia resolver dessa maneira. Aqui, ó, vamos resolver das duas maneiras. A raiz de 81 é quanto? É 9. E a raiz de 9 é 3. Só que aqui eu posso usar o quê? Eu posso multiplicar os dois índices. Um índice é 2. O outro índice é o quê? 2. Quando eu pego 2 vezes 2, fica quem? 4. A raiz quadrada de 81, que também é 3. Ok? Aqui vamos pegar o quê? Vamos pegar 3 vezes 2. Vezes quanto? Vezes 2. 3 vezes 2 vezes 2 é igual a quanto? É igual a raiz 12ª de 4.096. Só que 4.096 é 2 elevado a 12. Quando tem o índice e o expoente é igual, você cancela, o resultado vai ser o número de dentro. Se você fosse resolver de 2 de dentro para fora, a raiz quadrada de 4.096 é 64. A raiz quadrada de 64 é 8 e a raiz cúbica de 8 é 2. Então, tem duas maneiras para você resolver esse tipo de questão. Tranquilo? De modo geral, gente, satisfeitas as condições de existência dos radicais envolvidos, podemos indicar a radiciação de um radical assim. Quando tem radical de radical, você multiplica o índice, que foi o que ele fez aqui. Ok? Raiz enésima da raiz de m é igual a raiz de m vezes n. Os dois índices eu irei multiplicar. Ok? Então vamos ver alguns exemplos aqui, gente. Ó, a raiz cúbica de 3 elevado a menos 2. Quando eu tenho um expoente negativo, eu vou inverter o número. Quando eu inverto o número, aqui vai ficar 1 sobre quem? Sobre a raiz cúbica. A raiz cúbica fica 1 sobre a raiz cúbica de quanto? Fica 1 sobre a raiz cúbica de 3. Ok? Fica 1 sobre a raiz cúbica de 3.
eu inverti aqui a base, vou colocar aqui o índice, que é 3, o índice é 3, a raiz cúbica, ok? Aqui eu vou colocar o 3, e o expoente aqui na raiz era negativo, vai ficar o quê? Vai ficar positivo, então fica elevado a 2, tranquilo? Gente, 1 elevado a 2 é igual a 1, ok? Esse 2, o expoente 2, vai elevar o de cima e o de baixo. Só que quando tem expoente, o expoente vai para dentro da raiz. Então, quando vai para dentro da raiz, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a raiz, o quê? A raiz cúbica vai ficar igual a raiz cúbica de quem? De 3. A raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado, ok? O que foi que aconteceu, gente? O 2, o expoente 2 foi para dentro da raiz. Então, ó, como é que vai ficar agora? Isso aqui, o resultado vai ficar igual a 1 sobre quanto? Sobre a raiz cúbica. A raiz cúbica de quanto? 3 elevado a 2 é 9. Então, o resultado vai ficar 1 sobre a raiz cúbica de 9. Tranquilo? 1 sobre a raiz cúbica de 9. Questão tranquila. Essa questão, gente, como é que iremos resolver? Vamos resolver, ó, quando tem um número aqui, esse número está multiplicando aqui por um número que está dentro, por a raiz, ok? Então, ó, esse número eu tenho que elevar a 5 e a raiz eu tenho que elevar a 5. Então, o resultado aqui vai ficar 2 elevado a 5, vai ficar 2 elevado a 5, ok? Vezes... Aqui vai ficar o quê? A raiz vai ficar raiz cúbica de 3, vai ficar raiz cúbica de 3 elevado a quanto? 3 elevado a 5. Gente, olha o que eu vou fazer aqui. Presta atenção nessa parte. Esse 5 eu vou dividir ele de 3 em 3. Vamos lá. 2 elevado a 5 é igual a quanto? 32. 2 elevado a 5 é igual a 32. Ok? Então, aqui fica 32 raiz cúbica de quem? O 5, eu vou dividir ele de 3 em 3. Aqui vai ficar 3 elevado a 3. Vai ficar 3 elevado a 3, vezes quanto? Vezes 3 elevado a 2, ok? 3 elevado a 2. Por que eu fiz isso, professor? Porque quando tem o índice e o radical são iguais, eu posso cancelar e o número pode sair fora da raiz. Então, ó, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 32, ok? Vezes, ó, esse 3 aqui, ele é igual ao índice, né? Então, você pode cancelar o 3. Então, o 3 que estava com o expoente, ele vai sair fora da raiz. Então, o 3 fica fora da raiz. E quem é que vai ficar dentro da raiz? Dentro da raiz vai ficar apenas... Quem? Vai ficar 3 ao quadrado. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado. Ok? 3 elevado ao quadrado. Agora, gente, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer
32 vezes 3 é igual a quanto? É igual a 96. É igual a 96. 32 vezes 3 é igual a 96. E aqui irá ficar o quê? A raiz cúbica de quanto? A raiz cúbica de 9. Como não dá para calcular a raiz cúbica de 9, irá ficar dentro da raiz, ok? Então aí vai ficar igual a raiz cúbica de 9. 96 raiz cúbica de 9. Aí a forma simplificada. E esses exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo, radical de radical faz o que com expoente? Você multiplica, faz o que com índice? Multiplica o índice. Então aqui vai ficar o que? Raiz o que? Raiz oitava, que 4 vezes 2 é 8. Raiz oitava de 2. Raiz oitava de 2. Então, a letra A fica apenas raiz oitava de 2. E vamos lá. Gente, essa questão você pode resolver de dentro para fora. Como? Quando tem aqui a raiz de dentro é cúbica, ok? A raiz de dentro é cúbica. A raiz cúbica de 1000 é 10. A raiz cúbica de 1000 é 10, ok? E a raiz cúbica de 64, por que é 10? Porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000, ok? E quando equivale a raiz cúbica de 64? A raiz cúbica de 64 é igual a quanto? É igual a 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64, ok? A raiz quadrada de 10 não tem raiz exata, então você deixa o 10 dentro da raiz, ok? Você coloca o 10 dentro da raiz. E aqui, ó, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o resultado vai ficar o quê? Raiz de 10 sobre 2. É o resultado dessa conta aí. Tranquilo? Eu resolvi essa conta de dentro para fora. Ok? Então, exemplo aí muito simples. Quando tem raiz e raiz, você pode resolver de dentro para fora. Ok? E o terceiro exemplo, gente, cuidado quando tem esse exemplo bem aqui. Quando tem esse exemplo, a gente tem que introduzir um número dentro da raiz. Então, como é que vai introduzir um número dentro da raiz? Presta atenção. A raiz aqui é o quê? A raiz aqui é uma raiz quadrada, ok? Quando eu colocar o 3 dentro dessa raiz, o que vai acontecer? Quando eu colocar o 3 dentro da raiz, eu tenho que elevar o 3 elevado ao quadrado, porque a raiz aqui é uma raiz quadrada. Tranquilo? Então, aqui como é que vai ficar? Aqui irá ficar 2, a raiz de quem? A raiz quadrada da raiz o quê? Da raiz quadrada. Esse 3 já está dentro da raiz, então não vou fazer nada com ele. Eu vou repetir o 3, ok? Vou repetir o 3. Só que esse 3 que estava fora da raiz, eu vou elevar ele quem? Eu vou elevar o 3 ao quadrado, porque eu estou colocando o número aqui, eu estou colocando esse número aqui dentro dessa raiz aqui, ok? Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar 2 raiz o quê? Gente, aqui é 2 vezes 2, é 2 índices iguais, então 2 vezes 2 é igual a quanto? 2 vezes 2 é igual a 4, ok? Raiz quarta de 3 vezes quanto? Vezes 9, porque 3 ao quadrado é quanto? 3 ao quadrado é igual a 9. Então, resolvendo aqui, ó,
vai ficar 2, tranquilo? Raiz quarta de quanto? 9 vezes 3, 9 vezes 3 é igual a quanto? A 27. 9 vezes 3 é igual a 27, ok? Esse 2 eu vou colocar ele dentro da raiz, ok? Vou colocar ele dentro dessa raiz aqui. Como é que faz para colocar o 2 dentro da raiz? A raiz aqui é raiz quarta, então 2 eu tenho que elevar a 4. Então aqui vai ficar a raiz quarta de quem? De 27. A raiz quarta de 27. A raiz quarta de 27 vezes quem? 2. A raiz quarta de 27 vezes 2 elevado a 4. Ok? Quando eu vou colocar um número dentro da raiz, eu tenho que elevar o número ao índice. Ok? Então, ó, aqui irá ficar o quê? A raiz quarta de quanto? De 27 vezes quem? 27 vezes 16. Porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, aqui vai ficar raiz quarta de quem? De 27, raiz quarta de 27 vezes 16. A raiz quarta de 27 vezes 16. Tranquilo? 27 vezes 16. Então, ó como é que fica aqui. Aqui vai ficar o quê? Vamos fazer o produto aqui. 27, fazendo aqui a multiplicação, 27 vezes 16. 27 vezes 16. Vamos fazer a continha. 6 vezes 7, 42, aí 4. 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. Ok? 6 vezes 7 é 42, mais 4, 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. E 1 vezes 27 é igual a 27. É igual a 27. Vamos somando aqui. Quando soma, vai dar o quê? Baixa o 2. Baixa o 2. 6 mais 7 é 13. Vai 1. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, o resultado dessa conta vai ficar a raiz quarta. Fica a raiz quarta de quanto? De 432. Raiz quarta de 432. Então, aí é a forma simplificada dessa expressão. Ok? É a forma simplificada dessa expressão. Então, gente, na próxima aula iremos trabalhar a atividade da página 189, ok? Obrigado aí pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.